Graça e paz, meus irmãos. O nosso devocional de hoje ele se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, verso 1, que diz a palavra de Deus: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então Paulo ele vem do capítulo 5 falando sobre a justificação pela fé. No final do capítulo 5, nos versos 18 a 21, o texto diz: Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E com isso, dá um estalo na cabeça de vários ouvintes da época de Paulo e chegando até os nossos dias. Alguns sinceros, outros mais espertinhos, mal intencionados. E eles vão basicamente dizer: bem, então, se eu peco e a graça é maior que o meu pecado, e isso de uma certa forma é bom, logo eu vou continuar pecando então para que a graça continue superabundando, continue superior. E sabendo disso, é que Paulo ele entra no capítulo 6 com essa pergunta retórica. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E ele vai dizer: de modo algum. E ele vai começar a discorrer no capítulo 6 sobre essa questão. Mas nós iremos permanecer aqui no verso 1. Martin Lloyd Jones, um pastor da igreja de Westminster, em Londres, ele vai dizer no seu comentário ao Romano, no seu comentário aos Romanos, ele vai discorrer sobre esse capítulo e também sobre esse versículo, trazendo algumas dicas para os pregadores, para as pessoas que ensinam sobre a graça de Deus. E ele vai dizer que aquele que ensina sobre a graça, ele deve fazer de uma forma tão bem exposta e clara, sem medo, que a primeira reação dos ouvintes deve ser essa: então, vamos continuar pecando. Se a graça é o que é, vamos continuar pecando. E basicamente o que ele quer dizer é que aquele que ensina sobre a graça, ele não precisa ter medo das consequências. Porque na tentativa de evitar o possível abuso por essas pessoas, você acaba deturpando o conceito do que é graça. E a partir disso, desse conceito do que realmente é graça, ele vai dizer que saem duas vertentes, dois extremos. E o primeiro seria que algumas pessoas vão perguntar: mas isso não é arriscado? Algumas pessoas não vão levar isso a um extremo? Será que a graça ela não pode levar a um abuso da graça? Sim, pode. Mas isso não é liberdade da graça. Isso é libertinagem, rebeldia. Mas isso não isenta você de falar claramente do que é a graça. Então, quando essa vertente erroneamente ela aparece, começa a sair, ela será podada, ensinada que esse não é o melhor caminho, esse não é o caminho correto. E pelo outro lado, vem o legalismo. Os que vão dizer que não, que você precisa fazer alguma coisa a mais. Alguma coisa que te faça obter essa graça. E outros, na tentativa de um autocontrole ou de um controle de uma massa, criam regras, tentativas de evitar um extremo, mas criando um outro extremo. E esse sentimento herético das obras em relação à graça, ele existe por o nosso orgulho forte, um forte sentimento de orgulho que nós trazemos como homens pecadores. Nós simplesmente precisamos fazer alguma coisa com o objetivo de estarmos bem em relação à graça. Ou seja, realmente isso é de graça? Eu não tenho que fazer nada para receber?
Mas então talvez eu tenha que fazer alguma coisa a fim de recompensá-la, de ressarcir Deus por isso. Não, a graça não recebe pagamento. Então, quando essas vertentes aparecem, você as poda. Quando saem da toca, porque vão sair, porque esse é o objetivo de Lloyd Jones, quando ele fala que quando você ensina a forma correta, essas vertentes, indagações, elas aparecem. E você as pega como um caçador. E o que permanece acaba sendo o alicerce, o ensino correto, a base, que a graça é um dom imerecido, impagável. Quando isso não é feito, isso se apodera de nós um sentimento de culpa, de peso, de incerteza. E isso não é um sentimento de liberdade que a graça nos traz, ao invés de sermos tomados por um sentimento de amor, de gratidão. Porque ao mesmo tempo que a graça chegou até nós livremente, ela custou a vida do Salvador, do nosso Salvador. Ela pode parecer gratuita, mas o preço que Jesus pagou por nós foi terrivelmente alto. Então, ensinar ou sentir que deve pagar pela graça, ou recompensá-la, ressarcir Deus de alguma forma, é uma afronta e um erro à obra e o amor de Deus. E lembrando que a graça não é só o start da vida cristã. Ela não somente nos traz para Deus, ela nos faz permanecer em Deus. Tamanho é esse amor, o apreço que Deus tem pelas nossas vidas. E esse é o sentimento de liberdade, que somos amados livremente, sem culpa, sem mácula, livres para obedecer. Somos livres para amar, servir, como condutores da graça que nos alcançou. Que essa graça crie em nós uma mente cativa à obra de Cristo e um coração cheio de amor, um amor libertador. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, eu agradeço a Ti por este dia, por essa manhã, eu agradeço pela oportunidade de estarmos com a Tua palavra. Deus, a Tua graça nos alcançou e somos imerecedores. Somos pecadores miseráveis, mas o Teu amor por nós foi maior, Senhor, do que tudo. Pai, que nós possamos entender e compreender verdadeiramente tudo o que o Senhor fez, a fim de desfrutarmos de uma forma liberta do nosso medo, da nossa escravidão, este amor, este carinho, esse zelo que o Senhor tem por nós. Que nesse dia possamos, ó Deus, confiarmos e descansarmos em Ti, louvarmos e agradecermos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Pai, mais uma vez, eu coloco diante do Senhor, venha nos transformar, Deus, tirando nossos medos, nossas angústias, nossas incertezas, e enche nosso coração, meu Pai, desse amor libertador que provém da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos, meus irmãos.